E o tema desta aula é do homem em Adão ao homem em Cristo, a justificação. Muito bem, a reflexão sistemática sobre a justificação e a graça tem que tomar como ponto de partida obrigatória a situação do homem pecador. Com efeito, segundo a Sagrada Escritura, o ser humano está afetado por uma real incapacidade de fazer o bem e alcançar a salvação. Incapacidade que será mistério determinar ponderadamente e mostra a necessidade de uma iniciativa salvífica. Veja bem, muito importante isso. A realidade do pecado, a condição de pecador do ser humano, por um lado. Por outro lado, a necessidade da salvação divina. Contudo, o pecador é capaz de responder a tal iniciativa e de cooperar com ela livremente. Não é outra coisa a fé senão, olha que coisa interessante, o começo, o fundamento e a raiz da justificação. Aqui nós encontramos Deus em Schumacher 13:5:2, pela qual quem era em Adão, o homem velho, como fala São Paulo, começa a ser em Cristo o homem novo, também São Paulo. Por isso que nós encontramos também São João quando fala da nova criação, no encontro com o Senhor. Isso acontece de modo particular com o batismo. Então, isso é a introdução. Agora, o primeiro ponto, a situação do homem em Adão. À margem da graça, o que pode e o que não pode o homem com vistas ao agir bem e, além disto, ao seu fim último? A constatação de uma pecaminosidade universal e quase connatural é um dos dados inquestionáveis da antropologia bíblica. Você encontra essa realidade do pecado, dessa condição pecaminosa do ser humano na Bíblia, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento. Textos veterotestamentários como Gênesis 6:5-6, 8:21, o Salmo 51, 3:7, etc., recebem seus mais categórico referendo na primeira seção da carta aos Romanos. Romanos 1:18, 3:23. Com sua lapidar conclusão: todos pecaram e todos estavam privados da glória de Deus. Paulo também acrescentará a esta constatação, de fato, uma dramática descrição do interior do homem pecador. Habitado pelo pecado que o escraviza, não pode fazer o bem que quer, há de fazer o mal que não quer, e não tem nenhuma possibilidade de sair por sua própria iniciativa dessa situação desesperada. Nós encontramos isso em Romanos 7, 14 e 24. A situação justamente do homem pecador, como São Paulo coloca. De modo semelhante, e Jesus, do quarto evangelho, adverte a seus discípulos que, separados dele, não podem dar frutos de salvação. João 15:5. Não se trata de um texto isolado. No Corpus Joanino, amiúdam as passagens que descrevem o estado do pecador como um autêntico estado de alienação. E aí, todo aquele que faz o mal odeia a luz. João 3:20. E também o Jesus sinótico se expressava analogamente. Diziam entre si: então, quem é que pode salvar-se? Fixando neles o olhar, disse Jesus: aos homens, sim, é impossível, mas não a Deus. Mateus 10, 26, 27. Junto com essas afirmações estão aquelas outras em que se estipula que a observância da lei e a consecução da salvação só são possíveis mediante uma operação divina que modifica a estrutura psíquica humana, criando um espírito novo e um coração novo. Nós encontramos isso no Salmo 51, 12. Mudando o coração de pedra pelo coração de carne. Ezequiel 36, 25, 27. Ou graças a um novo nascimento do alto, da água e do espírito. João 3, 3, 7. É o que Jesus fala para Nicodemos. Sobre esta base escriturística, os documentos eclesiásticos antipelagianos observavam que a graça não é uma simples ajuda para fazer mais facilmente o que o livre-arbítrio pode por si só.
Sem ela, com efeito, o homem não pode cumprir os divinos mandamentos. Trento, por sua vez, assinala que nem a natureza, nem a própria lei mosaica permitem ao homem libertar-se da escravidão, do pecado e da potestade do demônio e da morte. Denzinger, Schmatzer, 1553. A teologia medieval cunhou com esses ingredientes o seguinte princípio axiomático, que pretende fixar qual é a situação religiosa do homem em Adão. Eis a condição do homem em Adão. O pecador não pode evitar permanentemente o pecado sem a graça. Nesse princípio, são dois os conceitos que demandam uma exata delimitação. Em primeiro lugar, não se fala de uma impossibilidade real e universal, de caráter moral, não físico, isto é, não radicada na physis humana, na natureza abstrata, mas nas dificuldades concretas que, de fato, todo ser humano encontrará infalivelmente para cumprir os imperativos morais. Dificuldades que brotam de sua situação existencial, presidida pela concupiscência, não de uma constituição essencial. Veja que é muito importante. Para Lutero, nós estamos totalmente sem chance nenhuma de ser justificado, a não ser só pela fé. Claro que é uma coisa justa isso, porém, é como se a nossa natureza estivesse totalmente ferida. E depois, em segundo lugar, a impossibilidade mencionada se matiza com o advérbio duradoura ou perseverantemente. Não se nega, portanto, que o pecador possa realizar este ou aquele valor ético, tal ou qual ato bom. O que se nega, sim, em nosso axioma, é que o homem possa operar o bem de forma continuada e perseverante com todos os valores éticos. Isso é importante. A nossa natureza ela não está totalmente ferida, sem chance nenhuma, e nós só somos salvos porque é como se Jesus colocasse uma capa em algo que continua podre, vamos dizer assim. E não. Fica a possibilidade, sim, até de um homem mau, pecador, realizar atos bons. Porém, não de forma perseverante e continuada. Precisa sempre da graça de Deus. O que a teologia escolástica formulou neste axioma como uma linguagem técnica será transferida à linguagem comum do homem de hoje. Onde e como se nos revela atualmente a incapacidade humana para o bem? A partir de que experiência que se constata a necessidade em que se encontra o homem de ser salvo pela graça? Tanto os autores bíblicos como os teólogos estavam persuadidos de que nos encontramos diante de um dado empiricamente comprovável, ainda que, é claro, tal dado seja detectado por eles a partir de uma leitura de fé, da realidade histórica. Sendo assim, há de ser possível elaborar uma fenomenologia do homem em Adão, que mostre a pertinência do princípio que nos ocupa. À guisa de exemplos, eis aqui uns tantos fatos da experiência que delatam a insuficiência humana para procurar autonomamente a salvação. Então, eu coloco esses aspectos, são interessantes. Primeiro, incapacidade para responder satisfatoriamente à pergunta pelo sentido. Ou mais ainda, resistência em admitir, em termos, a própria pergunta, a questão do sentido carece de sentido, dir-se-á, para assim libertar-se da necessidade de lhe dar resposta. É verdade, tem pessoas que acham, no nosso tempo, sobretudo céticos, materialistas, que a pergunta sobre o sentido não tem sentido e, portanto, é inútil buscar um sentido. Só que por trás disso já tem uma total negação de Deus. Postulação, item B, postulação da tranquila aceitação do finito como a única atitude clarividente e sensata de um ser que é constitutivamente contingente, com a consequente absolutização do horizonte da finitude como o único referente que é dado a este ser. Olha só que coisa.
aceitar o finito. Nós somos finitos, somos contingentes, e a nossa vida é isso mesmo. E no fundo você se apega nas coisas finitas, tentando colocar a esperança nessas coisas, mas sem uma esperança de fato. Renúncia a todo projeto utópico, descrédito de todo meta-relato, vontade expressa de não quererem ser salvos de nada e nem por ninguém. É justamente na sociedade que nós vivemos, que é totalmente indiferente ao dado religioso. Não tem mais também, como havia no passado, mesmo de forma equivocada, um ideal utópico de alguma coisa. Nem isso mais se tem. Descrédito de todo meta-relato, ou seja, não tem nenhuma verdade absoluta, ninguém pode explicar, nada pode explicar o significado da vida e da existência. Não existe, segundo essa postura. Convicção de que o homem não pode se realizar completamente porque não há um Deus que o realize, como se pensou até o século XIX, e porque a empresa da autorrealização é tão mítica quanto a própria ideia de Deus. Dizer que você pode se realizar de verdade, afirmar isso é tão mítico como a ideia de Deus para muitos. O homem está, portanto, condenado a não ser mais que um dorso incompleto, uma criatura cronicamente deficiente. Isso leva a um pessimismo. Reconhecimento da abertura do homem à transcendência como traço destacado de seu peculiar modo de ser, e ao mesmo tempo obstinado revolver-se na imanência, que interrompe o potencial optativo do desejo de plenitude de realização. Essa abertura para que o homem tem para a transcendência, no fundo é algo que não se resolve, então se volta para a imanência, para dentro de si mesmo, e de verdade, mais uma vez, é uma versão igual à anterior, não há uma resposta, não há uma possibilidade de uma plena realização. Que cabe inferir de todos esses indicadores? Na ordem física ou natural, o homem pode descer por si mesmo sem precisar de nenhum impulso exterior, mas não pode ascender sem esse impulso. Deixar a si mesmo, a força de gravidade o atrai para baixo, não para cima. Pois bem, de modo análogo, parece que, se nas ordens da interpretação de si e do real, da convivência fraterna, da própria realização, a ascensão do homem não seria possível sem um impulso agraciante. Olha que coisa interessante. Para cair, para ficar mal, deprimido, é fácil, mas para se levantar você não consegue sozinho, precisa da graça de Deus. Aliás, nesse período de pandemia, a gente está vendo tantas pessoas ansiosas, deprimidas, tristes, que confirma tudo isso. E depois, contudo, as precedentes considerações, que alguns se afigurarão abusivamente negativas, hão de ser situadas no contexto de uma história concreta, na qual se dá uma presença viva, não por incógnita menos real e operativa da graça. Já se viu como o Concílio Vaticano II, como o Concílio Vaticano II falava, de uma moção invisível de Deus sobre os corações dos homens, de boa vontade. E aí a citação: Cristo já opera pela virtude de seu Espírito no coração humano, alentando, purificando e robustecendo aqueles generosos propósitos com os quais a família humana busca fazer mais suportável a própria vida. Gaudium et Spes 38. Longe, portanto, de todo jansenismo, a fé cristã sustenta, ao mesmo tempo, a incapacidade para o bem do homem sem a graça e a virtualidade saneadora ascendente desta graça que está agindo, inclusive onde sua ação é desconhecida ou verbalmente rejeitada. Tudo isso tem singular aplicação no altruísmo, no atualíssimo problema da ética civil. Em resumo, então, uma avaliação realista das possibilidades éticas do homem em Adão deve circular dialeticamente entre os dois polos. A afirmação da incapacidade para o bem do hipotético sujeito desgraçado, a admissão de que tal sujeito, contra o que pensam na ocasião os jansenistas, não se dá, de fato, na única ordem histórica real, pois nele, como veremos adiante,